Oi, gente, esse é o podcast da Editora Olhares e hoje o papo é sobre design gráfico, criação, direção de arte e tipografia com a Giovanna Cianelli. A gente se vê depois da vinheta. Olá de novo, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou Brito. Como eu falei, esse é o podcast da Editora Olhares. E você sabia que a Editora Olhares tem mais de 15 anos fazendo livros no meio da criatividade? Artes, técnicas artísticas, design de produto, do it yourself, fotografia, enfim. A gente está há um tempo aí publicando livros desse espectro e esse espaço foi feito para a gente falar com gente interessante, gente do mercado, enfim, pessoas criativas que fazem parte do nosso universo. Queria te convidar a seguir a gente nas redes sociais, @Editora Olhares, enfim, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, porque não, tem gente que ainda tem. Mas, enfim, procura aqui no canal, tem outras conversas sobre outros temas. Enfim, vem para a nossa comunidade que a gente está fazendo o máximo para trazer conteúdo bacana para vocês. Bem, hoje eu estou feliz de receber aqui uma amiga, a Giovanna Cianelli, designer. Bem, Gi, bem-vinda. Obrigado por ter topado conversar com a gente. A Gi, para quem não sabe, fez trabalhos... Você já viu o trabalho dela porque ela faz coisa para Anitta, para Duda Beat, para Marina Sena, enfim. Coisa para Netflix, só está trabalhando com gente legal. Gi, bem-vinda mais uma vez. Eu queria ver se você pode se apresentar para quem ainda não te conhece aí na nossa audiência. Claro, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com você, tendo essa conversa super interessante sobre design, sobre coisas que a gente gosta. Então, meu nome é Giovanna, eu trabalho com design gráfico já faz uns 10 anos, talvez um pouco mais. E trabalho principalmente no mercado editorial e criando capas de música também. Legal. Você falou 10 anos... Vamos voltar lá. Como que foi o início de tudo? Foi no design gráfico? Ou foi... Como foi sua trajetória? Então, é engraçado que você é uma das poucas pessoas que me conhece antes dessa jornada no design gráfico, né? Então, eu me formei em design industrial e eu trabalhei com móveis durante uns 6 anos, que foi uma experiência muito legal. Eu era muito curiosa sobre como as coisas são feitas e a indústria por trás disso. E trabalhar numa fábrica, estar em contato com essa produção era uma coisa que eu gostava muito. Mas que eu sentia muita falta de explorar o meu lado artístico, talvez, um pouco mais. E testar novas coisas, que no mobiliário é um mercado mais conservador, que a produção é muito cara, envolve custos altíssimos. E eu não via esse futuro para mim lá. Então, eu fui migrando para o design gráfico, à procura dessa liberdade, à procura também de uma liberdade para talvez trabalhar em casa, porque eu tinha acabado de ter um filho. E eu pensei que ali podia ser esse meu meio de expressão, assim. Mas quando você começou ali, né, você foi para o design de produto, imagino por uma vocação de criar, né, coisas bonitas, objetos bonitos. Eu acho que todo designer tem um pouco essa, né? Uhum. Eu sonhava também design de carros e tudo mais. Mas como que era antes disso? Você já tinha um quê com o desenho? Você já era fascinada por algum... Já tinha esse ímpeto criativo antes de... Como que foi esse início mesmo de se relacionar com criatividade? Eu sempre fui uma criança que gostava de desenhar e que estava muito entediada sempre, né? Então tem aquele ditado, talvez, que o tédio gera criatividade. Possivelmente foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha muita coisa para fazer. E o desenho era onde eu podia me expressar ali e criar coisas novas e me entreter. E eu sempre fui mais tímida, então realmente era um meio de expressão ali, desenhar e fazer coisas. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu queria que isso tivesse envolvido de uma maneira profissional, de alguma maneira, para isso estar inserido na minha vida. Qual que foi o primeiro trabalho, assim, o primeiro trabalho na área de design de produto e o primeiro trabalho depois nessa migração pro gráfico aí, para comunicação?
De design de produto foi junto com o Paulo Alves, que é um designer, arquiteto, e lá tinha a fábrica dele, e eu tive bastante contato direto com os marceneiros e eu produzia produtos meus ali com eles, pouca tiragem, geralmente era coisa ligada à música já, era caixa para guardar vinil, e aí eu revendia para os meus amigos que também curtiam, e era legal fazer esses projetos pequenos assim. E de design gráfico é difícil pensar o primeiro. Eu lembro que eu ainda no colegial eu fiz uma camiseta dos professores, assim, que tinha uma caricatura de cada professor e, pô, foi muito maneiro, assim, tá no colegial e tá ilustrando uma camiseta. Foi especial para mim na época. Você se formou em design de produto, então aí depois não foi... Que ano que você se formou? 2012. Porque na minha época, quando eu me formei em 2004, faz tempo, hein? A gente tinha que escolher. A gente estudou juntos durante 2 anos, aí depois teve a galera que foi pro produto e teve a galera... No seu foi assim, não? Foi assim também, mas eu não tinha um computador muito bom em casa, assim. Então o design gráfico, ele parecia mais monstruoso e difícil para mim nesse sentido, Entendi. assim. Parecia que o design de produto tinha as oficinas e tinha essa coisa da mão na massa que talvez eu me identificasse mais na época, sabe? Sei, legal. Acho que o design gráfico pode parecer um pouco elitista para quem está começando, ou para quem não... Né? Hoje em dia a tecnologia acho que está um pouco mais presente na nossa vida, no dia a dia. Mas naquela época era um pouco menos assim, né? Um computador que aguentasse um programa, era difícil. Isso é bem verdade. No início, e até muitas coisas eram só no Macintosh. O mercado era assim, né? Eu lembro que, sei lá, a minha chance de estágio veio muito porque o cara deu a chance. Ele perguntou, né? Você já mexeu Mac? Cara, não, né? Assim, não... E, de fato, era uma... Acho que é uma profissão elitista, mas no passado democratizou, mais, né? Hoje democratizou. E o meu primeiro estágio, né? Falei dessa coisa da camiseta, mas é uma curiosidade, mas o meu primeiro estágio foi de design gráfico, mesmo fazendo produto. E eu menti completamente. Eu menti que eu sabia o pacote Adobe e no dia a dia eu ficava procurando no Google e perguntando para o outro estagiário que estava do meu lado como fazer as coisas. E fui aprendendo na raça, assim. Pô, antes do tutorial do YouTube, né, cara? Muito bom. Mas se não fosse assim eu não ia conseguir emprego em lugar nenhum, então... Pô, demais. Quem nunca, né? Quem nunca mentiu no currículo? E você consegue dizer pra gente, assim, quais... Você consegue enxergar, assim, nomes de influências artísticas, assim, que você acha que te empurraram, que te provocaram a começar a procurar seu próprio estilo, seu caminho criativo? Durante a adolescência, eu fui muito no rolê punk, assim, nessa coisa do it yourself. E esse clima de autogestão me deu alguma coisa ali que me fez acreditar em mim mesma, que eu podia, talvez, fazer as coisas do meu jeito e que seria legal. Então, acho que muitas das minhas referências vêm das capas de disco, ou de coisas que eu consumia na época, de ir em sebo e ficar caçando coisas. Então, talvez não tenha uma coisa central, assim. Sim. Mas esse ambiente era muito rico para mim e acho que reverbera até hoje no meu trabalho. Você tem uma relação bem próxima, assim, com a música, né? Você tocava, e hoje você está trabalhando também com capas de discos, vamos dizer assim, né? Hoje, sim, as capas de disco são poucas que acabam virando print, né? A maioria fica ali no universo digital. Como é essa relação da música para você e para o teu trabalho, assim, né? Eu tinha uma banda, chamava Vítima, era eu e mais 2 amigas, e a gente chegou a gravar até, a gente fez uma fita cassete. Não era a época da fita cassete, mas era um objeto, enfim, que a gente conseguia reproduzir em pouca escala, de maneira independente. E foi super legal. Mas depois eu me encontrei realmente nessa parte gráfica da música, acho que é o lugar que eu me sinto mais confortável. E eu me sinto trabalhando com música, contribuindo com a capa também. Então, legal. Eu me sinto nesse universo, assim, que é bom. E era o quê? Era punk? Era banda de punk, Pô, legal. Aí a gente tocou, a gente chegou a tocar no Hangar, que provavelmente era a maior casa aqui. Eu acho que era mesmo.
Não existe mais? Existe, fechou, depois abriu de novo, agora existe. Mas foi uma experiência muito maneira, assim. E hoje em dia eu toco com meu filho e com meu marido, mas só de brincadeira, assim, só pra tirar uma onda. Mas assim, você falando das bandas punks e né, de tocar, realmente no teu trabalho tem, né, essa atitude, vamos dizer assim. As pessoas hoje te procuram por isso, assim? Você sente que eles querem essa assinatura, sei lá, essa atitude na tua criação? Eu acho que sim. No começo, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico, eu não achei que isso fosse de nenhuma maneira comercial, assim. Acho que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o que estava em voga era uma ilustração super clean, vetorial, era um design mais singelo de alguma maneira, ou que o designer ele não tinha esse espaço de transmitir a identidade dele em todas as obras que ele fazia, assim, né? Então, eu fui com bastante receio, assim, investindo nesse meu lado, mas eu fui recebendo algum tipo de incentivo ou de aprovação de amigos ou de trabalhos que iam surgindo a partir disso, que me fez acreditar mais nisso e apostar realmente que isso poderia ser legal. Entendi. Você falou enfim, da influência punk, e eu também lembro de um post que eu vi um tempo atrás, um story seu, e você mostrou uma garagem, assim, com seu pai no meio. Como que é essa relação, assim, para você, assim, essa verdade desse lugar, né, da música, da força musical, do rock, né, do punk, e desse ambiente familiar que você conviveu foi um processo... Como foi esse processo? Foi um processo que aconteceu super naturalmente? Foi um processo terapêutico? Como que foi pra ti, assim? Então, como eu falei, aquela visão do design gráfico que era super limpa e clean e elegante, não reverberava em mim, porque meu pai trabalha com antiguidade e a minha casa é um grande acúmulo de coisas que geralmente estão quebradas e que às vezes ele conserta, às vezes não. E minha mãe também gosta muito desse universo, assim, não tanto, mas também tem essa coisa do acúmulo de várias referências ou vários objetos que vão se juntando e formando uma coisa muito louca, que é a casa dos meus pais. Então, eu cresci meio que nessa bagunça, assim, e explorar a garagem do meu pai, que tem coisas que nem ele sabe quanta coisa tem lá. Sempre foi muito divertido, assim. Até hoje eu desço lá e eu fico caçando alguma coisa que eu acho legal. E aí tem revista antiga, tem muito rádio, muita vitrola, disco. Então, tem muitas coisas que eu gosto ali. Ele coleciona rádio. E eu gosto muito de prestar atenção nessas coisas, assim, né? De entender esse visual de determinada época. E eu me divirto fazendo isso. No seu processo de desenvolvimento de um projeto, né? Então, quando você está fazendo a capa para um livro, para uma história, ou mesmo para um artista, como que é esse processo geralmente? Assim, você vai na tua biblioteca ou você é do tipo que vai no sebo atrás de coisas para referência? Vai na garagem do teu pai procurar alguma coisa? Como que é esse teu dia a dia de desenvolvimento? Então, eu tento sempre manter uma pesquisa pessoal consistente diária. Que eu vou guardando coisas que eu vou achando por aí. Isso me alimenta de uma maneira que, quando eu preciso criar um projeto, eu já tenho uma biblioteca que eu posso recorrer. Ou de coisas que eu quero testar fazer, que eu posso achar interessante, sei lá. Geralmente, com música, começa realmente ouvindo a música, assim, e entendendo essa sensação, esse lugar onde eu vou querer chegar. E aí eu vejo essa minha biblioteca de referências e tento buscar alguma coisa que converse com aquele estilo. E com a artista também, no caso, assim. Mas eu tento muito fazer realmente aquilo que eu tô com vontade, que acho que é onde eu chego num lugar mais especial, assim. Quando tenho essa liberdade. Legal. Falando de processo também, a gente... você sabe que a gente tem uma relação lá na editora forte com a questão das cores. A gente tem livro de cor, um monte de livro de cor, e a gente vive buscando, assim, é um tema que a gente gosta e
Eu acho que a gente quer ter uma autoridade nisso. Como que é para você? Porque nesse teu trabalho você abusa um tanto de materiais e de técnicas e de... as cores são mais acidentais, são escolhas concretas. Como que você trabalha? Eu sofro com cor, confesso. Viu? Eu tava ouvindo podcast com o Oga e eu vi que ele era viciado em fazer paleta de cor. E aí eu fiquei pensando nisso, se eu tenho um pouco disso em mim. Eu acho que eu não fico criando paletas de modo recreativo, mas eu roubo muito as cores das coisas que eu gosto. Então é muito comum eu pegar, às vezes, uma página de história em quadrinho, ou um pôster, ou alguma arte, e tentar entender o que me chama a atenção daquelas cores, qual que é a relação entre elas, e o que eu posso transferir disso para o meu trabalho, assim. E também, com o tempo, acho que a gente vai ficando mais à vontade com um certo jogo de cores ali, e a gente vai explorando isso, talvez, de uma maneira mais consciente. Legal. Tem um projeto que, para você, assim, é o teu preferido? Você, tipo assim, o queridão, assim? Você tem um amor especial? É difícil, né? É difícil escolher um filho, mas eu acho que talvez a capa do Laranja Mecânica, apesar de ser um dos meus primeiros trabalhos mais autorais, assim, de livro, ainda reverbera muito em mim. É uma capa que eu desenhei a tipografia, eu fiz a ilustração, eu criei uma lógica dos elementos ali que ainda hoje eu gosto muito e que me deixou mais à vontade para acreditar no meu trabalho. Acho que talvez essa que tenha sido a coisa mais importante, assim, disso. Porque no começo eu sentia muita insegurança, assim, de apostar nesse meu estilo, ou de duvidar que seria comercialmente aceitável, que as pessoas iam gostar. E mais pra frente teve a capa da Marina Sena também, que foi muito importante pra mim, porque foi uma grande porta para trabalhar com música. Depois disso que eu comecei a trabalhar com outros artistas. Quando chegou essa capa para fazer, foi com direção do Marcelo Jaros, que é um parceiro meu, um diretor criativo. E ela era uma cantora super pequena, assim, ela tinha uma banda que chamava Rosa Neon, mas era meio indie, assim, uma coisa de mais regional de BH mesmo. E aí eu ouvi o disco, achei muito bom. E a gente criou juntos, assim, mas com essa pretensão de fazer alguma coisa que a gente gostasse, que ficasse bonito e muito animados de só estar trabalhando com música. E quando ela estourou, foi uma surpresa pra gente, assim. E aí acabei ganhando prêmio Multishow com essa capa. Muito bom. E aí foi engraçado, assim, porque foi durante a pandemia e eu tava... Poxa, né? Não teve festa. Não teve festa. Foi o oposto de festa. Eu tava, tipo, em frente ao computador, comendo um miojo de pijama e aí eu descobri que eu tinha ganho o prêmio. Pô, demais, né? Pô, muito legal. Merecia depois Pois é. uma festa de retorno pra comemorar, É verdade, é verdade. Pô, eu acho muito legal mesmo essa capa. As duas que você falou são dos seus trabalhos que eu acho que mostram um potencial e de estilos bem diferentes, né? No caso, né? Você mostra teu potencial em caminhos diferentes. Você consegue contar uma... Não precisa falar o autor, a editora, mas assim, que tenha sido o oposto, assim, que foi muito difícil, ou que foi um cliente difícil, ou que para você, né, nascer foi doloroso também, assim. Acho que muitos trabalhos, mesmo os que eu gosto hoje, foram bem difíceis, assim, o processo. Começou a ficar um pouco mais tranquilo recentemente, mas é sempre um sofrimento, assim, esse parto, decidir, né? Porque quando a gente está falando de design gráfico, de ilustração, tem infinitas possibilidades e a gente pode ir para qualquer direção. Então, escolher uma direção é muito difícil, né? Porque você está excluindo todas as outras. Já teve capas que foram muito sofridas e eu aprendi com o tempo que esse processo fica mais complicado quando o diretor criativo ele gostaria talvez de fazer ou ele tem uma ideia muito fixa de onde ele quer chegar e a gente nunca consegue alcançar aquele ideal que ele está na cabeça, né? Porque quando a gente coloca no mundo real já não é mais perfeito, então é complicado, geralmente são muitas versões, já teve capa de disco que eu fiz, assim, 40 opções na primeira rodada, aí ainda não era isso, aí depois mais 30, depois mais 20, e para
para chegar num resultado que eu não curto, assim, sabe? Então, muito desgastante. Faz parte do... Infelizmente, às vezes, né, o cliente bem resolvido é a melhor coisa, né? Mesmo... Sim. Às vezes você pode até discordar dele, né? Sim. Mas que acredita no seu trabalho também, né? Mas, assim, quando saber o que quer, isso ajuda muito o nosso trabalho. Voltando um pouquinho, falando do design gráfico e do mercado, assim... Como você falou, né? De fato, assim, eu acho que a área do design é uma área elitista, né? Difícil de entrar. E eu queria te perguntar, assim, se você... Eu sinto, né? Nos últimos anos, foi até uma conversa que a gente fez aqui com o Olga. Pelo menos a maior parte das empresas, grandes empresas ou mesmo instituições têm tentado uma certa reparação com as minorias, né? Então... projetos de temas negros, pretos para designers pretos e projetos de temas femininos para as mulheres nesse sentido, assim por diante, indígenas, né? E entre outros das minorias aí. Você sente que tá rolando isso mesmo do seu lado? Você sentiu uma barreira grande por ser mulher? Como que foi para você nesse início de carreira? E aí, emendando, se você sente que, assim, apesar de se abrirem portas, talvez se abram caixinhas também que encaixem, né? Assim, coloque a designer mulher naquele lugar ou designer preto num lugar. Como que é para você essa... Total. Eu me sinto muito desconfortável quando eu sou colocada nesse lugar de ser uma mulher e por isso eu deveria produzir determinado estilo, assim. Eu acho que é uma característica minha desde muito cedo, assim, de não me identificar, talvez, com o ser mulher de uma maneira super feminina, né? Que eu entendi depois que eu posso ser mulher do meu jeito e gostar das coisas que eu gosto. Mas é muito chato quando me chamam para um trabalho por ser mulher e gostariam que eu performasse essa feminilidade que eu não tenho. Então, para mim, é muito chato, assim. Eu senti que teve algum tipo de preocupação em incluir mais mulheres nos projetos e pessoas negras e comunidade LGBT, principalmente, também. E eu acho que isso é super importante, mas restringir a gente a só esses temas aos quais a gente pertence também é um tipo de restrição que eu não me sinto confortável, assim. Então, eu gostaria que isso não acontecesse, né, com ninguém, né? É interessante isso que você falou, que é um ponto de vista interessante, né? Assim, fiquei pensando, poxa, é verdade, né? Quer dizer, mesmo que as pessoas tenham uma boa vontade, vamos dizer, né? Assim, vamos trazer mais mulheres, mas colocar essa coisa, não, tem que ter esse traço desse imaginário, né? Desse arquétipo, né? De um feminino lúdico que, sei lá, que algum homem inventou, provavelmente. Né? Acho que tem essa questão também com ser mãe. É que eu tento não falar, talvez, muito sobre isso, porque exatamente isso. Eu não quero ficar nessa caixinha de mãe ou de mulher. Eu gostaria de fazer qualquer tipo de trabalho. Mas eu vejo muito isso também, que autoras ou artistas que trabalham esse tema da maternidade, geralmente são colocadas nessa caixinha e trancadas, assim, Sim. né? E aí só quem acessa isso são mulheres interessadas em maternidade. Porque dificilmente algum homem vai chegar perto desse assunto, sabe? E é muito cruel isso, porque somos todos filhos, né? E é um tema muito importante para a humanidade, mas é delicado esse acesso, assim. E falando do feminino, você teria umas mulheres legais para indicar, assim, para a gente conhecer, para seguir, com certeza. Que você curte, trabalho? Eu gosto muito do trabalho da Irina Leblon, que é uma artista 3D que faz identidade de festival, faz bastante capa de música também. E o trabalho dela é muito fresco, muito metálico, e eu gosto muito das cores e das formas também, acho que ela manda muito bem. Tem a Júlia Custódio, que trabalha em identidades incríveis e super bom gosto, super refinado. Trabalhou naquela identidade do carnaval, que foi incrível.
falando em pessoas não binárias, tem Eduarda Nieto, que também tem um trabalho muito sensível, com texturas que eu acho lindas e cores também. A Henri Campeia, que é uma ilustradora incrível. Eu acho que tem muita gente boa, assim. Eu geralmente sou muito fã de trabalho de mulheres, porque tem essa diversidade e esse interesse, essa dedicação, geralmente é incrível, assim. Então, eu admiro muito. Você falou vários nomes interessantes, e eu queria bater um papo contigo sobre uma coisa que eu não sei, eu senti não sei se você concorda comigo, nos últimos tempos eu lembro, eu senti uma mudança assim no mercado. Eu lembro de que as nossas referências no passado eram muito europeias, assim, ou americanas, né? Sabe, Sim. teve você no design, inclusive, né? A galera, assim, sei lá, os suecos, ou existe Um eixo ali, né? que impactou, inclusive, parte do nosso modernismo, né? Total. Mas no design eu lembro na época da faculdade, na formação, essa coisa dos livros americanos, dos designers americanos, David Carson, né, que até eu converso um pouco com o teu trabalho, que tem um quê de desconstrução também. Como que você vê isso? Assim, você sente que tem uma mudança, um resgate? A gente tá mais brasileiro no design? A gente está mais orgulhoso das nossas referências, das coisas da nossa terra? Eu acho que tá tendo uma mudança, mas ainda é muito recente, assim. Tava conversando com a Júlia Fagundes há um tempo atrás, e ela falou que quando ela foi apresentar o TCC dela, a banca não queria aceitar referências que não eram europeias, assim, sabe? Nossa. E era um trabalho afrocentrado, enfim, com referências diversas, que não eram aquelas de praxe do design, assim. Eu acho que a gente está perdendo muito, na verdade, quando a gente só olha para esse tipo de design europeu e antigo. Porque a nossa cultura é muito rica, né? A nossa rua é muito rica, a gente é um profissional, assim, profissionalmente eu admiro muito as nossas gambiarras e como a gente acha resolução para vários tipos de problema. E eu acho que por isso até que o profissional brasileiro é tão valorizado lá fora, porque a gente consegue se virar em qualquer circunstância, assim, né? A gente acha um jeito de trabalhar. Mas é muito cruel quando a gente só olha para esse tipo de referência europeia, assim, né? E pensar que também mesmo na Bauhaus, onde as primeiras turmas eram majoritariamente de mulheres, isso foi rechaçado e o Grupos lá mudou a regra para que as mulheres ficassem só na tecelagem e nas artes, entre mil aspas, mais femininas, assim, né? Então, pensar que esse ambiente que, teoricamente, era a coisa mais revolucionária ou era a coisa mais, né... Tinha umas regrinhas lá que era sobre igualdade, que era sobre todo mundo ser bem-vindo. Democratizar, né? Democratizar o design, não era. Não era, assim, era colocar as mulheres de lado de novo e deixar elas só nesse lugar. E mesmo nesse lugar elas brilharam muito, foi muito revolucionário o processo de tecelagem e bordado e tudo mais. Mas é triste, né? É triste porque poderia ser muito diferente. Quando a gente estuda também esses grandes nomes, vê que as companheiras deles geralmente eram artistas incríveis também, que foram deixadas de lado, ou que o trabalho era fagocitado por eles de alguma maneira e o crédito não existia, né? Então, eu gostaria muito que no futuro a gente tivesse essa visão mais democrática de artistas, da presença da mulher, enfim, de todo mundo, né? E essa visão ampla do que é design também, que é o que está na rua, que é o que a gente consome diariamente, que é feito à mão, que não precisa ser necessariamente no computador, né? Então, acho que essa visão ampla é um sonho que pode ser real algum dia, né? Dentro desse convite que você faz, né, da visão, você tem um trabalho tipográfico, né, nos seus projetos, que eu acho com muita personalidade, né? Você trabalha de um jeito... como que é? Da onde que vem as tuas influências? São influências físicas também, vamos dizer assim? São analógicas, né, diria? A melhor Sim. palavra.
Não, total. Começa que no começo eu não tinha muita grana para ficar comprando fontes. Então, desenhar as minhas fontes era o que eu conseguia fazer de graça, talvez. E aí tinha algum tipo de personalidade. E eu ficava muito irritada, às vezes, com pequenos erros que eu via só depois que o livro chegava ou que o material chegava. E com o tempo eu fui percebendo que talvez esses erros fossem o que deixava aquilo interessante. Que se estivesse perfeitinho demais também não seria tão legal, sabe? Mas eu tenho muita referência de pôster, onde as letras eram escritas. Aí eu tento copiar algumas letras e criar as que faltam a partir disso. Ou pegar o desenho de como aquele layout se comporta e, a partir disso, desenhar as minhas letras em cima. Então, eu tento ter bastante liberdade até de testar materiais diferentes, como você falou. E às vezes material tosco mesmo, a caneta falhando, é o nanquim que está acabando a tinta na pena. E achar essa texturinha que funciona, que dá uma camada a mais de informação ali para o meu layout. Nessa tua busca, assim, por essas texturas, essa sujeira, tua busca em geral é analógica ou você, sei lá, já usou sei lá, o iPad Pro, um desses softwares que você consegue desenhar? Você chega a usar um brusher, sei lá, alguma coisa assim? Ou você, enfim, está focada em trabalhar no analógico, no papel, no lápis, no nanquim? No dia a dia, eu uso muito a mesa digitalizadora, né, a Wacom. E isso me dá uma liberdade e uma agilidade rápida no trabalho, mas tem coisas que o papel me ajuda muito a chegar nesse resultado sem ficar apertando Ctrl Z 1000 vezes, assim, sabe? Então, às vezes eu faço no papel, pego um A3 e faço várias versões. E depois tiro foto com o celular mesmo e mando pro computador e já tá ótimo, assim, uma qualidade que eu consigo explorar, sabe? Então, às vezes o Ctrl Z do computador, ele me deixa buscando essa perfeição que não vai ser tão legal também, sabe? Verdade. Mas é super útil, assim, principalmente no ritmo que a gente precisa trabalhar, de entregas e tudo mais. Eu acho que traz um acabamento ali que já é muito próximo do final, e isso ajuda muito. Legal. Você tá fazendo coisa para Netflix também, né? Você fez ano passado, ou nos últimos 2 anos, se eu não me engano? Tô falando bobagem? Eu fiz durante 2 anos aquele almanaque do Legal. Tudum, que foi um projeto muito legal, junto com o pessoal da Porto Rocha. É um projeto editorial que sai um pouco desse padrão que a gente encontra nos livros, né? Principalmente por esse investimento na gráfica. Então, cada página é diferente, então eu pensei em jogo de tabuleiro, e aí pensei em como seria esse peão, em como seria o dado, e aí faz a faca de corte, ou páginas que são interativas. Então, todos esses tipos de brincadeira, assim, que acho que todo designer gostaria de trabalhar. Foi muito interessante poder fazer isso, e depois ver impresso, com cores lindas e tudo mais. São projetos que eu gosto muito e eu amo trabalhar com o pessoal da Porto Rocha. Esse tipo de projeto, né, que um livro-objeto, assim, é quase um pouco o resgate ao teu início lá, de quando você desenhava móvel ou objetos, né? É muito legal isso de... Alguma aprendizagem prática daquela época te ajudou em alguma encrenca aí no design gráfico? Eu acho que sim. Eu acho que tratar esses objetos como peças de desejo é ainda o que eu faço, assim. E quando eu fico mais animada com o projeto é quando ele chega e eu gostaria de ter encontrado ele num sebo ou numa loja, enfim. Quando a gente tem esse prazer do objeto e foi você que fez, é incrível, assim, né? O melhor dos mundos. Eu sinto muito isso com os discos, né, que eu faço, que alguns deles saíram pela Noise, que é aquele sistema de assinatura. E aí, quando chega, eu fico babando, porque era o meu sonho, né, trabalhar com isso. E quando chega esse objeto, é incrível. Pô, delícia realizar esse sonho. Esse ainda não consegui realizar. Quero fazer um bolachão. Que você também é músico, né? Eu fui, né? Fui no passado. A música foi importante. É importante, assim, como influência criativa, mas... Eu tô igual você. Só toco pra minha filha, pra brincar em casa, né?
mas é bom. Mas fazer o vinil, assim, o bolachão... Eu tô colecionando vinil hoje. E é bem isso, assim, esse universo de buscar, né, ali dos sebos e dos antiquários, dos lugares, assim, cara, Sim. é muito rico, assim, né? A cultura brasileira impressa no passado, putz, você sempre vai lá, volta com a mão toda suja, mas aprendeu alguma coisa nova, viu alguma coisa diferente de 30 anos, 40 anos atrás. É muito doido. Sim, a gente teve capistas muito bons, né? Acho que o Rogério Duarte talvez seja a minha maior referência quando penso em capa de disco, assim. E até tem aquele documentário muito legal, o Tropicalista, para quem quiser assistir. E o modo como ele encarava o trabalho dele junto com a vida, junto com essa inspiração da música também foi muito inspirador para mim, porque eu me vi nesse lugar onde o trabalho sai um pouco dessa lógica capitalista que a gente vive no dia a dia e entra mais nessa coisa do propósito, da paixão, de você trabalhar com o que você gosta e desse carinho. Então, foi importante para mim ter essa janela, assim, do que é possível, talvez, né? Legal. Porque eu acho que esse é tem até um livro, né, disso que fala que é sendo designer... Eu não vou lembrar do título exatamente, que né, sendo criativo ali, mas sem vender a alma, né? E é muito difícil, né? No mercado e no mundo capitalista, eu acho que chega a ser um privilégio quem consegue vender o teu projeto autoral, né? Vender teu trabalho, o projeto autoral que vai vender um produto, que virou uma capa, que virou um livro, que virou uma cadeira, enfim, né? Então, realmente é um privilégio. Não, total. Eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com o que eu gosto e poder imprimir essa minha identidade. Eu acho que foram um monte de coincidência, talvez, e estar no lugar certo e conversar com as pessoas e expressar as coisas que eu gosto e isso reverberar de alguma maneira em alguém ali. E as pessoas acreditarem nisso, mas poderia simplesmente não ter rolado, assim, sabe? Poderia ter feito 1, 2 capas e isso não ter aceitação comercial, sei lá, ou tá na época errada e deixar quieto, assim, sabe? A gente está falando de questões autorais e a gente está vivendo esse momento agora da inteligência artificial, né? Que fascina e assusta ao mesmo tempo, né? Assim, para a turma do desenho, né? Do pessoal da fantasia, desenho de quadrinhos, assim, eu diria que a inteligência artificial tem sido um pouquinho mais agressiva, né? Para essa turma que vivia de fazer, né? O desenho manual ali e tal. Como que está sendo para você? Você está usando? Você está testando? Já te ajudou? Já te atrapalhou? Já se sentiu roubada pela inteligência artificial também? Ainda não me senti roubada, mas eu tento sempre aprender o que está rolando, porque eu acho que é uma tecnologia, enfim, que não tem volta e vai ser um novo método de trabalho a partir disso, né? Que a gente ainda não sabe onde vai chegar. Mas eu tento usar para coisas como melhorar a qualidade de imagem ou para expandir uma imagem. E isso me ajuda muito. Já usei para criar composições também e a partir disso ter uma ideia de uma capa ou redesenhar em cima. Eu acho que isso ajuda muito. Chat GPT com texto também, porque texto não é o meu forte, né? Já que é o meu forte desenho. Então, acho que são ferramentas que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, porque vai mudar a lógica de trabalho. Acho que não tem como não mudar. O que precisa ser feito é a regulamentação, é a gente entender de onde está vendo essas referências, é entender como esses artistas que estão sendo sugados aí pela inteligência artificial podem ser pagos de alguma maneira ou creditados no mínimo, né? Então, eu acho que ainda tem um longo caminho de regulamentação e de trabalhar isso da melhor maneira, mas eu acho que não tem volta, né? Então, acho que é importante para todo mundo aprender as ferramentas e entender o que está acontecendo. Você se recorda de algum projeto que você usou e que rolou? Eu já testei, mas nunca aprovaram. Assim, já fiz coisa... Tentei fazer, assim, e eu até gostei do resultado. Não era exatamente era um detalhe de uma das... Dentro da ilustração, assim, mas não foi para frente. Acabou indo o que eu tinha feito de verdade, né? O que eu tinha feito, assim, analogicamente, vamos dizer.
Eu lembro de uma capa que eu fiz, que era uma ilustração que simulava um pouco os anos 60, assim, tinha um grão, que era uma ilustração um pouco mais... parecia de jornal, assim, sabe? Sim. E aí eu parti do prompt que eu fiz e a partir das opções eu fui redesenhando em cima. Legal. E isso me ajudou muito, assim, porque era um ângulo complicado para mim de desenhar a partir do zero, assim, e quando surgiram aquelas opções e eu pude trabalhar em cima disso, melhorou, assim, agilizou muito o meu trabalho, né? Isso foi muito bom. Isso é uma coisa que eu acho que é uma ferramenta legal, né? Assim, porque muitas vezes eu ficava horas procurando uma imagem, uma foto de referência para poder desenvolver alguma coisa ou contar ali, né? Eu não tenho um traço muito mais... Antigamente eu tinha uma coisa mais figura, assim, mas eu perdi. Mas, às vezes, num projeto, a gente quer exemplificar e, nossa, gastava horas e, nesse sentido, a inteligência dá uma bela... Aquelas horas de pesquisa de banco de imagem viram minutos ali, né? Com certeza, mas é isso. Não consigo imaginar qual que é o futuro dos bancos de imagem, né? Pois é. Porque não faz mais sentido, né? Todos aqueles fotógrafos que faziam sessões e sessões com o mesmo modelo, de várias poses e cenários. Talvez o fotojornalismo volte a ser valorizado, né? Porque aí é a verdade não tem como, né? Que acabaram sendo, né? Infelizmente, assim, né? Hoje, esses dias eu vi um jornalista da Globo na rua filmando com o celular ali. Então você vê que precarizou assim, a galera da imagem do jornal mesmo, cara. É muito. Você tem uns caras que fazem a capa, uma coisa ou outra, mas muitos deles são super independentes, não vivem só do jornal mais hoje, como era no passado, né? Eu fico imaginando na publicidade, que é onde tem muito dinheiro hoje, né? Onde as campanhas são milionárias. E já tem, né, várias campanhas que são só feitas com inteligência artificial. Claro que não são legais, né? Na maioria é muito tosca, assim. Mas cortar custo né, de uma campanha milionária, eu acho que vai acontecer muito, assim. Acho que vai reduzir muito as equipes. É difícil prever o que vai acontecer, porque a cada atualização, né, melhora demais a qualidade. É bem assustador. É bem assustador, então... É difícil prever, né, o que vai acontecer. Mas falando de coisa boa que a gente gosta, o mundo analógico, você consegue me dizer uns livros assim que para você são, sei lá, ou fizeram a diferença para você na tua jornada, ou que você acha que, pô, indispensável para um iniciante, para quem tá querendo, tá te ouvindo, curte seu trabalho, quer desenvolver o seu projeto autoral, assim, né? Ah, legal. Tenho alguns que eu vou lembrar, provavelmente. Eu era muito a garota da biblioteca da faculdade, porque os livros são caros, né, de design. E ali na biblioteca tinha muito livro bom e eu sempre ficava pegando e, enfim, tentando absorver tudo daquilo. E tinha a Livraria Cultura também, que era uma delícia de ir lá e ficar folheando os livros e vendo as referências. Da Livraria Cultura, eu lembro de ter comprado um que chama Punk is Dead, Punk is Everything, que é uma coletânea de flyer, de pôster, de foto, memorabilia, assim, de música, que eu uso até hoje, assim, é bom demais. Tem um livro que chama O Meio é a Massagem, do Quentin Fiore e do McLuhan, que é uma sátira, né? Com várias... o Marshall é esse cara do marketing e o Quentin Fiore é um cara muito foda do design. E cada página tem um propósito de design muito gráfico ali, muito com frases grandes, com imagens potentes. E isso foi um alimento muito forte para mim em projeto gráfico, em pensar um livro PB, porque a maioria dos livros que eu faço tem um miolo PB e entender que essa possibilidade do PB pode não ser só letras, né? Que eu posso brincar com as palavras, que eu posso expandir isso, que eu posso... Me abriu a cabeça, assim, para uma nova possibilidade de design, sabe? E tem uma coleção de livros da Aleph, do Philip K. Dick, que
eu faço algumas páginas introdutórias, assim, como se fosse uma interpretação visual de um trecho. E esse livro foi essencial para mim, assim. Deixa eu pensar qual mais. A Pensar com Tipos, né, da Ellen Lupton, acho que foi uma grande bíblia para mim. Enfim, ela é uma mulher incrível que eu admiro demais. E os livros do Bruno Munari, acho que esses são os essenciais para mim. Legal. E voltando um pouquinho no trabalho, né? Você estava falando desse projeto, né? Em geral, como que é o seu processo, assim, passo a passo? Por exemplo, nesse caso, ele era um projeto em que você tinha que desenvolver graficamente a introdução ali das ideias, né? Assim, chegou esse projeto, esse briefing, como que é para você? Como que começa? Como que nascem as ideias? E como... Quando eu estou trabalhando com esses livros de ficção científica, é muito bom porque eu não tenho muito limite, assim, do que é real, né? O que poderia acontecer no mundo real. Então, eu posso realmente ir para essas imagens que são talvez mais expressivas desse sentimento do que de uma realidade que eu preciso representar. O meu processo geralmente começa com uma pesquisa muito grande e é fácil se perder nessa pesquisa e ficar dando voltas atrás de alguma coisa que não existe. Então, eu tento fazer essa grande pesquisa, mas não tão abrangente assim. Misturar com essa pesquisa pessoal que vai ter coisas que eu gosto, que geralmente tem referências de coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz. E, a partir disso, tento fazer uma peneira. Criar uma direção mais fechada do que eu quero trabalhar, dessas cores, desse enquadramento, desses elementos. E testar mesmo. Eu faço, geralmente, muitas opções de cada capa. Isso que eu ia perguntar para você, se você é do tipo que faz muitas opções ou vai ali no... sei lá, faz menos, né? Ou gasta mais tempo, às vezes, nessa pesquisa e vai muito focada num clique, numa ideia que surgiu. Às vezes acontece isso, de a pesquisa me alimentar de uma maneira que eu consigo visualizar o que eu quero e já parto para essa opção e, a partir disso, só faço algumas alterações para mostrar uma variedade e apresento. Mas acontece muito também de eu testar diferentes composições, diferentes tipografias, cores e sentir isso. Eu acho que às vezes eu preciso até de um tempo para absorver essas coisas, né? Então é bom quando a gente fecha o arquivo, vai dormir, acorda no outro dia e vê de novo com um olhar mais fresco e às vezes você consegue enxergar coisas que antes estava nevoado ali, né? É fato. E aí isso ajuda. E depois disso, acho que é uma troca com o editor, com o diretor, com quem estiver direcionando ali para ver se você chegou onde tinha que chegar, né? Porque às vezes é isso também. Às vezes pode estar interessante, mas não é exatamente isso que precisa ser feito. Isso infelizmente às vezes acontece, o editor ou, né, o cara do outro lado ali da aprovação pode não estar exatamente conectado com as ideias. Isso eu acho que com o tempo acaba que as pessoas vão se acostumando também, né? Eu imagino que quem te contrate já espera um resultado ali, um caminho. Mas eu fiquei super curioso sobre a tua biblioteca. Essa tua biblioteca pessoal, como que você... você organiza? É tipo a garagem do seu pai? Ou você tá catalogando, organizando dados? Você tá usando alguma coisa para organizar isso? Um banco de dados, não sei lá. Não. Talvez seja o meio termo entre a garagem do meu pai e alguma coisa organizada. Mas tem de arquivo digital, eu só tenho uma grande pasta que eu vou jogando tudo lá. Então, não é organizado. Mas eu consigo me achar, o que é bom, é a minha bagunça, mas eu consigo navegar por ela. E de livro físico, aí é um pouco mais fácil, né? De organizar visualmente, de entender o que funciona com o quê. Eu também gosto de colecionar vinil, então tento não comprar qualquer coisa, porque é fácil a gente acumular um monte de
pequenas E coisas. tá caro também, né? Nossa, muito caro. Não, tem que Saudades ser... do vinil a R$10, nossa. Tem que ser em sebo, porque os vinis reedição e vinil novo é R$300, Tá e aí bizarro. absurdo. Mas eu tento deixar minimamente organizado as coisas físicas pra não se perder por aí, assim. Acho que você tinha falado mais alguma coisa que eu esqueci. Não, se era essa... Não, era isso mesmo, como que era? Se era... eu fiquei curioso para saber se era algo catalogado, se você já estava Sim, usando algum tipo de tecnologia para Não. organizar isso, porque eu confesso que no passado eu tentei fazer uma coisa assim digitalmente, né? Livro, a gente, tem muito livro e algumas coisas assim que eu já sei, né, que estão ali na cabeça e às vezes a gente volta lá para pesquisar. Mas eu confesso que eu comecei uma pastinha organizada por estilos, por tipografias e, cara, depois de um tempo eu desencanei hoje em dia, sei lá, né? É porque as coisas vão Virou se uma- misturando também, né? Às vezes, eu tentei fazer isso também uma época, de falar, não, essas são minhas referências de tipografia, aqui é de cor, aqui é de layout. Mas às vezes você pegava uma coisa que você ficava em dúvida, né? Em que caixinha que ela se encaixava? Geralmente era em mais de uma. E aí ficava mais difícil de achar quando você queria procurar, sei lá. Então eu só faço uma grande pasta e vou jogando coisa lá. A gente teve a oportunidade de conversar um tempo, uns dias atrás, ali na Bienal, e teve um pessoal fazendo perguntas e isso me provocou a te perguntar, assim, para alguém que está começando hoje, um designer aí que tá começando hoje, qual que você acha, assim, que seria, sei lá, uma habilidade essencial para essa pessoa iniciante encontrar o norte, né, no design gráfico, no projeto criativo? Eu acho que tem muito a ver com essa vontade de fazer, com esse sangue no olho, realmente, de ir atrás. E com essa, talvez, flexibilidade no estilo, ou nas técnicas, ou em pensar em diferentes maneiras de chegar nesse lugar que você quer chegar. Porque não existe um jeito certo, né? Não é uma ciência. E a gente precisa saber as nossas habilidades e como flexibilizar isso para tentar chegar num resultado legal, assim. Eu acho que é essencial para quem está começando ficar próximo de quem você admira, do estilo que você gosta. De alguma maneira, o design hoje em dia está um pouco mais democrático em termos de estilo. Acho que tem espaço para todo mundo e tem público para todo mundo. Então, não tem por que você trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Claro que a gente precisa pagar conta e às vezes as oportunidades não surgem, mas a gente pode caminhar de encontro a isso, né? E não tão distante, talvez. Eu acho que quando a gente trabalha com alguma coisa que se relaciona num nível mais profundo com a gente, o trabalho fica mais leve e a gente chega em resultado mais legal, mais interessante. Bacana. Acho que essa busca pela verdade do próprio trabalho é fundamental, né? E é coisa do sangue nos olhos. Eu lembro que né, assim, quando eu era quando eu era jovem estagiário, era uma turma ali se estapeando para pegar o projeto mais legal, né? Assim, todo mundo na luta. E hoje a gente tem algumas vitrines que antigamente a gente não tinha, né? Total, acho que presença em rede social hoje em dia é muito importante, pode realmente te levar para um trabalho muito legal. Então, você comunicar o que você gosta, você ficar próximo, você ter esse estilo que pode estar começando ali, ou que você pode explorar uma gama de estilos até entender o que você gosta, mas tá nessa busca e tá deixando público isso, eu acho que é bem importante. Falando de redes sociais, eu te acho super ativa, assim. Eu não sou muito, eu te acho super ativa. Para você é natural, você curte? Fez diferença no teu trabalho, assim, na tua carreira?
Fez muita diferença. Não é uma coisa que eu fico muito confortável também, é difícil para mim. É uma coisa que tenho que postar no Instagram, tenho que aparecer às vezes, tenho que gravar um vídeo falando. E não é fácil. Mas foi uma decisão profissional que eu tomei há uns anos atrás de o meu Instagram não ser mais pessoal, meu filho, sei lá, e ser essa coisa focada em trabalho mesmo. E a partir disso eu consegui chegar em lugares diferentes. Então, foi muito importante para mim, assim. Eu gostaria de estar até um pouco mais ativa, de fazer coisas diferentes ou de postar mais trabalhos. Mas é cansativo, né? Não sei, pelo menos eu sou de outra geração, então para mim é sempre um esforço. Eu acho que para a galera mais nova é mais natural, né? Tá mais no dia a dia ali, né? Pode ser. Não, eu já encaro como parte do trabalho, mas depois que passa um tempo, fico com preguiça de postar. Ou fica várias semanas sem postar nada e fala, putz, preciso postar. Então, essa necessidade realmente é uma continuação do trabalho, assim, né? E Gi, eu sei que você é paulista, né? Aqui da Zona Leste, como eu. E depois, hoje você não está mais em São Paulo, você está no Rio de Janeiro. Essa mudança fez diferença no seu trabalho? Teve impacto? Teve, eu acho muito interessante o aspecto gráfico do Rio de Janeiro, assim, tanto desse lugar mais da periferia e das comunidades, quanto da memória física de letreiro e de coisas que não foram descartadas com o tempo. Eu acho que aqui em São Paulo tudo muda muito rápido, né? Então a gente não tem mais esse letreiro daquelas letras de plástico estrudada dos anos 70, ou aquelas letras feitas à mão, ou entradas de prédio com uma tipografia super maluca, assim. E lá ainda tem muito disso, assim, e isso me encanta muito. Então é muito curioso para mim, isso é muito referência. Eu tento andar na rua sempre admirando essas coisas. E para mim é uma diversão, assim, prestar atenção nesses detalhes da cidade. 100% adaptada ao carioquês já? Acho que sim. Me sinto à vontade lá. Agora, quando eu venho pra cá, que eu fico reclamando de tudo. Então a vida tá muito melhor lá, né? Não, tem seus problemas, claro, mas... eu passei, né, quase a vida inteira aqui em São Paulo, então quando eu fui pra lá, foi esse sentimento de um lugar novo e fresco e diferente. Então foi bom. Eu imagino que o contato com a natureza possa impactar bastante, né? No passado eu morava muito perto, assim, de um lugar mais arborizado, assim, era bem... Fazia diferença no meu dia a dia. Com você também, assim? Também, principalmente porque a gente passa muitas horas no computador, né? Então, acaba comigo, assim, passar tanto tempo no computador e depois ir para uma tela ou ir para alguma coisa dentro de casa, assim. Então, sair, ver os pássaros, ver a árvore, dar uma volta, é uma coisa que faz muito bem, assim, para mim, mentalmente mesmo. Acho que eu tenho esse respiro e que me dá o fôlego para continuar, porque o dia a dia do nosso trabalho, acho que são muitas horas de dedicação, assim, né? E quando a gente gosta do que a gente faz, é difícil, às vezes, parar. Você é do tipo que se desliga, não? Tá o tempo todo... Você falou nessa coisa, né? Lá no Rio, de ver as fachadas, os prédios, os letreiros. Você vira a chavinha, assim, tipo, não, acabou, fechou? Ou tá trabalhando o tempo eu fico todo? trabalhando, eu fico com essa brincadeira de... que fonte é essa? Aí eu fico tentando adivinhar as fontes que eu vejo na rua. Eu fico tentando ver as composições, ou as cores, ou o que pode ser legal. Teve uma capa da Anitta que eu fui fazer uma pesquisa em lojas de material de construção, porque tava buscando muito esse anti-design, né? Essa coisa que não é, talvez, totalmente racional, ou não tá buscando bonito. Mas que é uma coisa popular que tá aí na nossa vida. Então... esse tipo de pesquisa também me agrada muito, assim. Legal. A gente até estava naquela conversa na Bienal e alguém falou sobre o belo, né? E aí a gente teve essa questão, poxa, belo, o que é o belo?
E nesse caso, nesse projeto específico, em outros, como que é essa jornada? Então, você foi num lugar lá no centro do Rio de Janeiro para procurar o que Sim. exatamente ali? O que te motivou? É, esse projeto que a gente está falando é a capa de Funk Rave, Uhum. que era um clipe que foi gravado na comunidade, as fotos também foram tiradas lá. E a Anitta tá usando aquele conjunto da Bad Boy dos começos dos anos 2000, que Uhum. tinha o olho assim na bunda e tal. Uhum. E não tinha nada a ver eu fazer alguma coisa, entre mil aspas, bela e convencional Uhum. para aquilo que tinha vários tipos de informação acontecendo ali. Então, a gente teve essa ideia, o Marcelo, de pegar essa coisa da rua mesmo. Então, eu fiquei vendo adesivo de moto, aqueles cartazes de rua. Aí eu fui em lojas de material de construção, adesivo que a gente encontra em poste. Depois eu fiz uma pesquisa online, né, de adesivo de orelhão que tinha antigamente. E CD pirata, né? Banquinha Legal. de CD e aquele design. Você achou, ainda tem CD pirata? Porque hoje em dia é o que? Pendrive, É sei lá. pendrive, é. É tipo os top 100 Spotify, aí tem geralmente sertanejo, né? Mas não tem mais. Mas tem umas imagens na internet, eu também tinha uma memória disso. De que, enfim, era tudo distorcido, tinha uma saturação bizarra, que às vezes tinha um escrito à mão ali. E todas essas coisas me levaram para um tipo de exploração, assim, que eu acho que casou com a intenção da foto, assim. Que legal. E falando de futuro, como que tá? Você tá fazendo coisa para você mesmo, atendendo clientes? Tem algum projeto legal de futuro que você pode compartilhar? Tô fazendo mais um projeto para Netflix, mas que eu não posso falar. Legal. Tô fazendo algumas capas de livro, uma capa para Todavia, que tem uma temática interessante, que tem esse universo feminino, mas é uma viagem de um romance, talvez não com humanos, e foi interessante pensar nessa capa, divertido. E pessoalmente eu gostaria de fazer mais coisas no audiovisual, eu acho. Eu tenho esse personagem que é o Diabo Diabinho, que, enfim, já fiz um quadrinho dele, e ele às vezes aparece assim na minha produção. E eu queria muito fazer um curta desse personagem, assim, de. Muita inspiração nessa coisa do cinema marginal, do Rogério Sganzella, assim, de fazer um curta no Rio com Que o meu legal. personagem. Você tem uma proximidade, assim, com a turma do cinema? Ou já fez alguma coisa do audiovisual, assim? Eu já dirigi um clipe para uma amiga, que é a Silvia Ah, Machete, que legal. foi um projeto pelo Sesc, que a gente filmou, a gente fez roteiro, eu fiz a montagem, o som, tudo. E foi muito interessante, então é uma área que eu gostaria muito de explorar. Mas dessa maneira autoral, assim, acho que eu não gostaria de trabalhar com cinema nessa parte da produção mais comercial, talvez. Mas eu trabalho também com série e aberturas, que é uma coisa que eu sou, assim, apaixonadíssima, assim. E aí estão surgindo umas oportunidades. Com Recentemente, animação, como que é? que envolve motion, mas que envolve esse pensamento da abertura, assim, essa Sei. lógica. Recentemente teve uma série da Netflix que chama Pedaço de Mim, Uhum. que me chamaram para fazer essa abertura, que eram 8 segundos assim de transição entre uma cena e outra. Então, eu precisava pensar nessa maneira de como o logo ia aparecer, como o logo ia Sei. desaparecer, e essas cores. E apesar de ser um tempo tão pequenininho, eu precisava ter algum tipo de estilo marcante ali, né? E foi interessante não pensar no design e pensar nessa sensação que eu queria transmitir. Que legal. Foi legal. Mas além desse, você tem o clipe e a abertura. Então, a tua ideia é explorar mais. No caso do teu projeto, é o quê? Seria uma
uma animação mesmo? O Diabinho, Não. o cartoon, pode falar? Não, é segredo. Não, assim, não tá nada pronto. Eu posso falar a minha fantasia do que eu gostaria que fosse. Que eu gostaria que fosse. Eu queria realmente ter um ator principal, que fosse o Diabinho, que eu fizesse uma roupa para ele. E fazer um dia, né? Que também tô pensando, claro, nesse custo, que não pode ser totalmente inviável, mas que seria esse dia, talvez, dele vagando na praia, assim, com muita inspiração do filme Copacabana Mon Amour, que tem essa coisa da energia da rua muito caótica, de uma personagem lidando com isso e atravessando o dia. Então, gostaria muito que tivesse... que eu conseguisse produzir isso um dia, sei lá, de fazer um roteiro de uma coisa que eu conseguisse filmar e transformar isso num curta, assim. Legal. Também fiz outra série pra Netflix que chama Sem Filtro, que aí eu fiz a parte do... É uma série muito baseada em redes sociais. Uhum. E aí tinha que redesenhar todas as interações em redes, ou prever mensagem, ou prever live, ou prever memes e... Foi bem legal. Pacote gráfico para isso. Foi bem legal. Pô, que legal. É interessante, né? Trabalhar uma outra mídia, né? Uhum. Né? Tipo assim, você está trabalhando mídia social dentro da mídia do cinema ali. Sim. Acabei de lembrar também que eu fiz uma abertura pro programa do Tom Cavalcante, que chama Doutora Darcy. Que aí eu fiz uma animaçãozinha dos personagens, assim. E foi super interessante também explorar isso. Pô, bacana. Espero que... Fico na torcida para assistir o teu curta do Diabinho. Quem sabe um dia. Não, por favor. Né? Merece. Que legal. Queria te agradecer por esse papo. Foi muito gostoso estar aqui contigo e conhecer mais o teu processo, né? E eu acho que esse convite que você faz até para a gente buscar o analógico, né? A pesquisa no físico, né? Você podia, sei lá, onde as pessoas podem te achar, te encontrar, te seguir, conhecer mais o teu trabalho? Bom, então eu tô lá no Instagram, Giovanna Cianelli, com 2 N's e 2 L's. É a minha rede principal, onde eu posto os trabalhos e sempre tô por lá interagindo. Às vezes também faço algum tipo de curso ou aula grátis. Eu fiz uma aula sobre zine e outra sobre cartaz, que foi muito interessante, assim, ver a produção das pessoas e fazer esse convite da composição física, assim, que às vezes nem no meu dia a dia é tão comum, mas quando a gente para prestar atenção, para pensar nessas composições sem compromisso, é um processo muito terapêutico, que é bem legal. Então, é isso. Acho que o Instagram é minha principal rede. Legal. Obrigado, Gi. Obrigada a você, Bri, também. Obrigado você que ficou até aqui. Continua com a gente nas redes sociais, @editorolhares. No nosso site também, editorolhares.com.br. A gente se vê numa próxima. Tchau.